E aí, bastiões? Tranquilidade? Mais um início de semana, todos na labuta. Hoje nós estamos vindo com um tema um pouco mais leve do que o último tema, quando nós falamos do Senado, que aquilo ali realmente requer muito cuidado, é um tema de muito peso. É o que eu falei, é o centro nervoso do país. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema que, assim, é menos tenso, mas é mais reflexivo. É um tema que faz com que a gente tenha que pensar mais. É um tema que observa a fragilidade a qual a sociedade se encontra. Hoje, aqui, o último bastião, que é o espaço, é a casa, é a trincheira daqueles que defendem a legalidade, a moralidade, a justiça como conceito amplo e que prezam e privam por um mundo melhor. Hoje nós temos aqui um tema delicado para se tocar. Este que vos fala, Arnaldo Vergueiro, seu amigo, seu companheiro de trincheira. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é um tema que hoje é muito atual e é mais um dos motivos que a gente observa como a internet ela superdimensiona uma ideia, seja lá o que for, que é sobre esse menino Miguel, como ele se intitula, um profeta, onde ele fala, ele prega sobre a palavra de Deus. E aí, a pergunta que eu faço é, chamando de pregadorzinho, mas com todo respeito, com todo carinho, porque ele é uma criança. Ele é um adolescente. Esse menino, Miguel, o pregadorzinho, ele é uma vítima ou ele é bandido em todo esse conceito social, em todo esse cenário que hoje a internet proporciona? Tá, começamos aqui com uma primeira pergunta. Escreve aqui embaixo. Vocês acham que o Miguel ele é culpado ou inocente? O que vocês acham? Escreve aqui embaixo. Eu vou ler e responder um por um. Só não respondo o hater. Hater eu largo falando sozinho, também não bloqueio, acho que tem que viver a vida dele. Mas e aí, o que vocês acham? Ele é culpado? Ele é inocente? Olha, eu vou ser bem sincero e objetivo a vocês. Imagino que algumas pessoas não vão gostar da minha resposta, vão ter nexo de causalidade para contestar em número, gênero e grau, desde que sendo feito de forma respeitosa, eu entendo de boa. Mas na minha maneira de ver, este menino é uma vítima, ele é inocente. Por quê? Porque muito do que ele fala, principalmente ali sobre o início dele, que até os 3 anos de idade ele não falava, porque ele nasceu sem cordas vocais, ele nasceu sem os tímpanos. Isso tudo ele repete porque alguém falou para ele. Ele não tinha discernimento, ele não tinha consciência de que naquele exato momento ele não tinha, olha, eu aqui, dos 0 aos 3 anos, tenho a mais absoluta consciência de que eu não tenho cordas vocais e tímpanos. Não, não é isso. Ele repete algo que lhe foi dito. E o que é mais interessante, foi dito por quem? Por um ente familiar, da máxima confiança, que é a mãe dele. Pode não ser da máxima confiança para nós, mas para ele, pode existir algum conceito maior de proteção do que a palavra mãe? Eu entendo que os pais têm um lugar de fala, principalmente quando a gente fala em razão e tal. O pai é o limite, o pai é, de repente, muito do que faltou aí, mas a proteção, o lado emocional, a ligação com a mãe é uma coisa absurda. E esse menino, ele não mente quando ele repete o que a mãe dele falou para ele. Você iria contrariar o que a sua mãe te dissesse? Não. Então, na verdade, a responsabilidade inicial ali não é dele, é de quem contou aquela história para ele. E ele tem aquilo como realidade. E aí começa, não, mas tem hora que ele fala do documento que comprova a ausência dos tímpanos e das cordas vocais, aí depois ele nega. Gente, isso aconteceu porque veio à tona. Porque se ninguém tivesse contestado, ele ia continuar falando e isso iria continuar sendo exatamente dessa forma. E aí é um momento em que você, muito que reflexivo, você começa a entender o seguinte: a responsabilidade é de quem deveria protegê-lo. Pelo que circula nas redes sociais, ele não tem uma aproximação assim muito grande com o pai, ele tem um contato maior com a mãe que montou toda essa estrutura, e você começa a perceber as contradições quando ele aparece num vídeo
por volta de 2 anos de idade com um terno. Pô, se com 2 anos de idade ele disse que começou a falar aos 3, pô, naquela época ali, aquilo ali é contraditório. Mas tudo bem, eu estou falando do menino. E ele começa a circular em várias congregações, e vai aqui, vai ali, e conversa com A, conversa com B. Uma coisa ninguém pode dizer, que ele não tem talento. Ele tem o dom da palavra. Não sei se essa palavra está sendo utilizada da forma correta, tanto para ele quanto para os outros. Eu particularmente discordo. Eu acho que ele não está fazendo uso da palavra de forma ampla, né? Mas que ele tem o dom da fala, a única coisa que eu observei é que quando ele está pregando, ele tem um discurso. Quando esse menino ele foi em alguns podcasts, e aí ele demonstra estar num ambiente onde ele não está sob tensão daquilo que ele tem como ofício, né? Porque começa a deixar entender que aquilo para ele é um trabalho. E aí, quando ele vai num podcast onde ele é questionado, ele não está revestido daquela fantasia, daquela maquiagem que ele normalmente usa. E aí ele é mais transparente. Segundo algumas pessoas, ele transmite um ar de arrogância, ele é pouco tolerável e ele começa a transmitir que, no nível que ele já se encontra sem muita paciência para muita coisa. E aí é quando a gente precisa ter como consciência o seguinte, gente, primeiro, plantaram isso na cabeça dele. Isso aí você não tem a dúvida. Toda e qualquer radicalização, ela nasce de onde? De uma verdade manipulada. Por isso que esse menino ele fala com esse tom que ele é o conhecedor absoluto de um determinado assunto. E você começa a entender, como contexto, que, de certa forma, isso virou uma arma. E aí tem um detalhe nessa história que eu escuto uma coisa há muito tempo. Se você quiser saber exatamente quem é uma pessoa, dê poder a ela. O poder é uma coisa muito subjetiva. O que pode ser poder para um, pode não ser para outro. Mas se vocês pararem para observar a ideia do poder que foi dado na mão dele, o poder de fala, e eu quero falar sobre isso um pouco mais adiante, esse poder de fala que foi dado a ele deixou esse menino sem filtro. Ele começou a ter retorno. Vocês pararam para observar? Em momento algum foi, de forma recente, transmitido algum vídeo onde esse menino apareça com a família. Na escola, tudo bem, ele estava estudando online. Tá, mas e antes? Em momento algum, esse garoto aparece no seio da família. Ele fala, porque quando eu chego em casa, eu fico no colo do meu pai, da minha mãe. Isso ele fala, mas não é demonstrado. E aí vem um conceito aí que faz com que a gente comece a ter uma visão. Do ponto de vista jurídico, esse menor, ele responde penalmente? Não, inimputável. Mas os agentes garantidores dele, que no caso são os pais, são aqueles que detêm a guarda desse menino, são responsáveis pelos atos cometidos por ele. E essa responsabilidade, ela recai sobre os responsáveis legais, uma vez que esse menino, ele fala sobre a extinção de uma determinada doença para uma determinada pessoa. Aquela pessoa, ela se encontra num momento frágil. Imagina você descobrir que você tem uma doença gravíssima. E aí aparece, você está fragilizado. E aí aparece alguém e diz: você já está curado. Olha, as pessoas com o nível de carência que já tem no modo geral e o nível de carência numa situação dessa, por isso que em muitos casos, pacientes, isso eu vi em um determinado hospital no Rio, pacientes que faziam determinados tratamentos, as salas de atendimento, as janelas eram gradeadas, porque as pessoas, assim, era normal a ideia da pessoa pensar em suicídio. E aí, no momento em que aparece um menino falando sobre uma determinada pregação, você já está ali fragilizado. O menino aparece, ele fala com um ar de autoridade e ele te transmite uma ideia de que é tudo que você quer ouvir, que é a tua cura. Você vai fazer, você vai acreditar. Você está fragilizado. Só que isso é ilegal. Isso é charlatanismo. E os pais são responsáveis por isso.
Ele, infelizmente, não. Ele não tem responsabilidade sobre isso. E esses danos, eles devem recair sobre o CPF dos responsáveis. E a história está muito recente, então tem muita coisa que acaba deixando essa história muito recente. Aparecerão algumas pessoas, algumas com provas, outras não, dizendo que acreditaram nesse menino e, por conta de alguma enfermidade, pudessem se encontrar em um estado de saúde um tanto quanto agravado. E aí eu começo a fazer algumas reflexões. A primeira é a respeito do seguinte: vocês acham que houve uma pressão política, midiática, ou foi apenas vontade das autoridades se manifestarem no referido caso concreto, na privação desse menino, em que ele não possa mais fazer uso da pregação dele? Eu acho interessante. Só que eu acho assim, pô, engraçado. Eu acho certo ele não poder pregar, até mesmo por conta da preservação desse menor, de blindá-lo em relação a essa situação. Só que tem uma coisa, existiram várias crianças que cantam funk, que cantam vários outros tipos de música, que também sustentam as famílias, e o Conselho Tutelar e o Ministério Público não se manifestaram. E aí eu começo, pô, peraí, por que o Ministério Público, por que o Conselho Tutelar, né, foi tão rápido nesse caso? Será que esse menino estaria atrapalhando alguém com esse conceito de pregação? Ou foi só em preservação da imagem dele? Ou outras pessoas que poderiam estar por trás e não estão? Entende? Vocês concordam que quando convém ao sistema, essa máquina funciona e é rápida? Não estou aqui dizendo que o Conselho Tutelar agiu errado, não. Agiu, eu vejo, que de forma extremamente correta. Mas a pergunta é, foi só por esse motivo mesmo? Esse menino, ele falou em aspirações políticas. Ele falou que ele tem interesse em concorrer a cargos políticos. Será que nesse momento, até mesmo agora de reclusão, onde ele, ele se encontra proibido de fazer aquilo que ele faz há muito tempo, será que nesse momento de reclusão, esse menino será procurado por possíveis tutores ou orientadores no ramo da política? Porque tem uma coisa, com 18 anos, ele vai vir com sangue no olho. Ele vai vir muito maior, porque ele vai vir rodeado daquela expectativa do que ele deveria ter apresentado nesses 3 anos, ele não pôde, porque ele foi impedido por meio do poder estatal. E uma coisa, olha que interessante, ele tem 15 em 2025, ele vai ter 18 em 2028. Qual a idade mínima para o cara se candidatar a vereador mesmo? 18 anos de idade. É possível que esse menino apareça, não estou dizendo que isso seja uma realidade, mas existe a possibilidade barra probabilidade desse menino ser candidato a vereador em 2018? Eu acredito nisso. É quando eu normalmente digo, eu peço desculpas às pessoas, porque eu sou um cara que eu digo que eu sou razoavelmente burro, né? Eu não tenho muita inteligência, mas que nesse momento, esse menino, ele fala, quando ele dá uma entrevista, ele fala em candidatura a deputado, a senador, quem sabe até a presidência da República. Posso ser sincero? Não descarto nada disso, não. Estou falando de candidatura, não estou falando de eleição. Estou falando de candidatura. É possível? É. E ele já deixou claro o posicionamento político dele. Só espero que ele não seja radical. Ele já deixou claro o que ele pensa, porque é o que eu sempre digo. O que eu vejo de complicado na política hoje é conversar com os radicais. O radical é o cara que te ofende, é o cara que não tem condição de ter diálogo. Mas esse menino vai ser candidato a alguma coisa? Hoje, pelo o que é passado por conta das mídias sociais, esse menino hoje. Ah, e outra coisa, ele hoje sustenta a família. E durante esses 3 anos, como é que vai ser? Ele não vai poder fazer divulgação, ele não pode fazer nada. Se existir uma reserva, ele vai poder viver dessa reserva por um tempo, mas eu acredito que ela não vai durar 3 anos. Esse menino, ele vai se posicionar. Ele tem
o dom da fala. Ele fala muito bem, isso aí ninguém pode negar. O discurso dele pode até soar como arrogante, ele pode até não transparecer ser uma pessoa simples, humilde e tal, mas para o nível de carência que nós temos das pessoas hoje, ele tem a resposta que as pessoas querem ouvir. E ele vai voltar em 2028, vai, com sangue no olho, galgando tudo muito mais rápido e muito mais forte do que ele estava fazendo, o que ele estava preparando agora. Então, aí vocês vão chegar e vão dizer assim, porra, não, tá, isso aí que você falou sobre uma situação. Mas o que isso tem a ver com o último bastião? Muito simples. Este tipo de comportamento, um comportamento extremamente radical, e é um comportamento onde demonstra que a sociedade vai depositar nele conceitos de salvador da pátria. Tudo aquilo que nós, bastiões, nós contrariamos. Gente, o conceito não é ser um salvador da pátria. Este cara não existe. Nós precisamos construir por meio de um grupo sólido. Se ele for candidato, como eu estou falando, a vereador, ele vai chegar na Câmara Municipal lá da cidade dele, primeiro como salvador. Depois vai virar chacota. Quem for contrário a ele vai fazer de tudo para desmoralizá-lo. E depois, ou ele vai desistir, né? Vai vir uma carreira meteórica, subiu, acabou, sumiu, ou ele vai gerar consistência e, por força da vontade vista nas pessoas, porque tem uma coisa aí que é até a extensão do que eu vou falar para amanhã. Gente, vocês param para observar essa situação, a meu ver, ela não foi resolvida. Deram um anestésico, daqui a pouco esse garoto vai voltar, e mais forte. E aí, a ideia de que ele vai fazer um trabalho, ele vai desenvolver, porque o cargo político é mais uma fonte de renda, né? É uma fonte de renda, é uma fonte de poder, tanto que vocês observam que existem políticos que são da área religiosa por todos os lados. É quando eu falo para vocês o seguinte, a reflexão é, Bastiões, respondam aqui. E daqui a 3 anos, como é que vocês acham que esse garoto vai voltar? Se é que ele ainda não consiga, por meio de algum advogado que venha representá-lo, ele consiga lutar sobre o direito de pregar agora. Porque daqui a pouco vão aparecer vários advogados. Pô, mas esse garoto não pode perder o direito de ir e vir. Vários advogados querendo aparecer num cenário que hoje o que você falar Miguel, o que aparece é esse garoto. E aí, pessoas com teses jurídicas que permitam que esse garoto, estou falando das teses, tá? Que o fato dele pregar é um bem social que ele promove para a sociedade. As pessoas não poderem tirar dele o dom de fazer o bem. É possível que apareçam advogados defendendo isso? Eu não acho difícil. Aí vão tentar buscar um meio termo. Não, beleza, ele vai continuar estudando e tal, não sei o quê, mas é injusto que tire deste menino um todo deste direito de fazer aquilo que ele gosta. O que ele está fazendo não é ilícito. Se ele comprovar que ele consegue estudar, por que vão impedir em 100% que ele faça isso? Uma coisa é certa. Se ele ganhar esse espaço agora, 2018 ele está mais forte ainda. Porque, a meu ver, a imagem de todos esses salvadores da pátria, que eu não acredito em nenhum deles, eu acredito num trabalho sólido feito por um grupo. E é isso que nós, bastiões, defendemos. Mas eu entendo que ele, como salvador da pátria, ele é uma massa de pastel. Quanto mais bate, mais ela cresce. É como um determinado desenho que eu vi, onde tinha um monstro que ele era repleto de energia. Então, toda vez que alguém tentava agredi-lo, só aumentava o tamanho dele. Não estou chamando esse menino de monstro, mas estou dizendo que é bem possível, num cenário jurídico, onde eu, particularmente, do mundo jurídico,
eu não defendo 100% de mais nada. Nada me garante que algum colega não entre com uma ação judicial que vise que esse menino tenha o direito de, inclusive, hoje a ter 15 anos, ele pregar, né? E imagina se o advogado arguir que é ele que promove o sustento da família. Olha que situação, gente. E aí, de forma moderada, permitir a ele que ele faça essa suposta pregação. Então, assim, eu entendo que se alguém teve um interesse em parar esse menino, não parou. Só vai retardar por um tempo. Ele vai voltar. Só que, para finalizar, como você observa que esse menino ele tem uma narrativa que ele faz com que as pessoas gostem de ouvir o que ele fala, ele algumas vezes, até pelo fato de ser um adolescente, ele peca em algumas coisas, mas ele é muito inteligente. Uma coisa a gente não pode chegar e tirar dele. Se ele não tivesse tanta inteligência, o empenho da mãe dele não teria sido tão eficaz. Quando a gente diz que sorte é oportunidade mais preparo, esse garoto é uma oportunidade e um preparo demonstrado aos quatro ventos. Ele teve o preparo? Teve, a mãe dele deu. Apareceu a oportunidade? Sim. Só que vocês esqueceram que esse garoto tem talento. Não vão parar ele. Vai voltar, ele vai voltar mais forte. E aí a pergunta que eu faço como reflexão final para isso é uma pergunta muito simples. Vocês acham que esse adiamento, que vão adiá-lo por 3 anos, é o máximo que vão conseguir segurar esse garoto? Com 18 ele volta. Em momento algum eu digo que o trabalho que ele faça seja ruim ou seja bom, não. Eu não sou evangélico, mas eu respeito muito o trabalho dos evangélicos e vejo que o trabalho apresentado por ele é como uma das coisas básicas da administração, que é a lei da oferta e da procura. As pessoas pagam, como foi dito, que a mãe dele cobra um valor por apresentações, as pessoas pagam porque ele dá resultado. Lei da oferta e da procura. É só isso. Ah, mas é ilegal porque ele é menor, é ilegal porque é exploração, isso é trabalho escravo, ele é uma criança. Tudo bem, isso tudo eu concordo plenamente. Mas eu estou falando sobre o fato de pará-lo. Não, ele vai voltar. A única pergunta que eu deixo no ar, e aí eu gostaria que vocês me respondessem, a pergunta pode parecer uma brincadeira, mas é muito séria. A pergunta é a seguinte: essa breve interrupção que deram na carreira desse menino, vocês acham que isso é vontade do poder estatal? Isso foi vontade de alguém qual esse menino poderia estar incomodando? E aí esse poder foi lá e fez com que o poder estatal agisse? Ou foi só o poder estatal? Ou uma terceira opinião? Será que isso é vontade de Deus? Que este menino, neste momento, tenha esta pausa por conta de posicionamentos arrogantes da parte dele, por conta de posicionamento contundente, e isso seja para ele, reflita nestes 3 anos, reflita e volte de forma moderada a fazer aquilo que você se proporciona, que é falar a palavra de Deus. Se ele faz isso, se o dom dele é falar sobre a palavra de Deus, gente, não vai ter quem impeça. Mas aí a curiosidade, a vontade, é minha curiosidade. Eu imagino que seja uma vontade de Deus momentânea. Sua bicicleta estava rápida demais. Dá uma freadinha, vamos mais devagar, dá uma esfriada na sua cabeça, vamos permitir que isso reflita em você e nos teus familiares, para que quando você volte aos 18 anos em 2028, você venha com uma imagem mais limpa, menos desgastada, porque a imagem dele, neste momento, está desgastada. E aí esse período de reclusão vai gerar uma tranquilidade nessa imagem dele e para que ele possa dar continuidade na vida dele. Peço que ele tenha um pouco de calma, reflita e veja exatamente se é isso que ele quer para a vida dele. Mas a ideia hoje foi falar como se gerar um falso salvador da pátria, que é o que eu vejo nessa história. E é isso que nós temos que combater, ok? Rapaziada, um ótimo início de semana, uma visão ampla
sempre, nunca diga nunca, é proibido proibir. E tenhamos como consciência uma das coisas que eu acho importantíssima. Qualquer reunião que você vá participar, sempre peça 2 dias para responder. Nunca decida nada quando você estiver muito feliz ou muito triste. Essa felicidade, que é um estado de contentamento, e a tristeza, que também promove internamente esse desgaste dentro de você, são péssimos conselheiros. Você pode estar feliz, tomar uma decisão e arruinar a sua vida. Então, muito cuidado com tudo. Vamos observando, vamos seguindo. E se você é um bastião, que conforme o tempo vai passando, eu vou acreditando. Está me ouvindo aqui até agora? Pô, esse cara é bastião. Esse cara tem um porquê de estar aqui até agora. Vamos nos reunir, grupos de WhatsApp, vamos começar a formar um banco, mas um banco de ideias, onde nesse banco de ideias nós vamos, de forma o mais homogênea possível, procurar conversar. Me incluam nestes grupos. Meu WhatsApp é 21 976 999 387. Não adianta me ligar, porque eu não atendo ligação de número estranho. Vai me mandar uma mensagem no WhatsApp. Se for uma mensagem educada, agradável, eu vou responder. Se for um hater, eu bloqueio. Só faço isso. Não discuto, não bato boca, porque eu acho que a gente não tem tempo para isso. Mas montem grupos para que a gente possa sentar e discutir ideias. Não é grupo partidário, não. Gente, procura mover um conceito de interesses maiores do que os partidários. Vamos vir para o bate-papo. Vamos tentar chegar a um consenso, porque uma das regras básicas na estrutura de um bastião é: o mau acordo sempre será melhor do que a boa briga, ok? Gente, um beijo. Até amanhã. Começando a semana, hein? Tchau, tchau.